Oi pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker, passando aqui rapidinho para dar uma dica de episódio, um episódio bem divertido, que eu tenho certeza que quem não viu vai gostar e quem já viu vai achar divertido rever. Ó, o Klingon, que é o meu gato, deixa eu pegar ele aqui, vem cá, vem cá, vem cá, não quis vir. Eu começo a falar sobre Star Trek e o Klingon, evidentemente, ele é um Klingon, ele quer participar também, né? Quem está assistindo essa live no YouTube, por favor, siga o Apenas um Tracker no Instagram também. Todo dia tem imagens, memes, novidades, etc e tal. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, qual é o episódio? É o 1111-001-001 da primeira temporada de Star Trek A Nova Geração. É aquele episódio no qual aparece uma raça que são chamados binários, que eles andam em dupla e eles se comunicam, né, através de códigos binários. Eles estão fazendo uma manutenção na Enterprise, que chega numa base estelar 74, se não me engano, e aí, ok, a Enterprise está super bem, está todo mundo achando muito bom, o Picard está super satisfeito, super feliz, mas tem que fazer algumas atualizações, né, e aí vem esses binários, né, para fazer, porque eles se conectam ali com o computador, etc e tal. E aí aparece também um personagem chamado Comandante Quinteiros, que é muito engraçado porque quando a gente vê ele pela primeira vez, ele parece um sósia, né? Um clone do Capitão Picard, só que usa um cavanhaque, né? E aí eu nunca entendi por que eles colocaram um ator parecido daquela forma, né? Mas aí a gente dá uma risada porque parece que é a versão do universo espelho do Picard, né? Por conta do cavanhaque. Mas o que tem de interessante nesse episódio, né? Ele está completando hoje 35 anos e a gente parar para pensar, nossa, né? A nova geração já tem 35 anos. Realmente eu me sinto muito velho. Mas enfim, o episódio então tem esses binários que estão ali fazendo a manutenção na Enterprise, eles acabam roubando a Enterprise, né? Enquanto o Picard e o Riker ficam presos dentro do holodeck. O holodeck passou por uma atualização, está super realista, né? Cada vez mais realista, eles estão encantados com isso e eles acabam ficando isolados da nave quando a nave tem que ser evacuada e sobram somente os dois, Picard. Voltamos. Bom, mas o que tem de interessante, né, como eu estava falando nesse episódio? Eu acho que ele tem uma historinha super simples, no melhor estilo da série clássica, mas ele tem algumas coisas interessantes, como as referências que tem aos filmes da série clássica, com a Enterprise entrando na dock e as pessoas assistindo, né, por uma janela. Ele mostra algumas coisas, algumas características dos personagens que se tornarão assim fundamentais, né, que são lembradas até hoje, como o Worf não ter senso de humor, né? O Hiker diz para ele desenvolver o senso de humor. Tem uma cena hilária que é o Data aprendendo a pintar, né? Tentando descobrir se ele é criativo, se ele consegue ser criativo, né? Uma característica humana que ele deseja. Então tá o Data aprendendo a pintar, fazendo uma pintura sob supervisão do George. E aí o Riker diz o seguinte: tomem notas aí porque isso é muito importante, né, para o futuro, porque é um homem cego ensinando o androide a pintar, né? Então tem essa questão também da relação do George, do Data, que segue durante toda a série. São grandes amigos, né? Uma outra coisa interessante é o Picard. Ele vai aproveitar para relaxar um pouco enquanto a Enterprise está na doca, né? Ele vai relaxar como? Lendo um romance antigo, ou seja, né, o capitão intelectualizado e tal como ele se diverte dessa forma, né? E tem também duas coisas interessantes em relação ao Riker, né? A primeira deles é o jazz, né? Quando ele vai para o holodeck, ele pede um clube de jazz de 1958, em New Orleans, se não me engano, e também Riker e as mulheres, né? Porque daí é gerada uma personagem mulher, Minuet, uma super gata, assim, que ele começa a cortejar dentro do holodeck, naquele bar, né, de jazz. Ele toca o seu trombone também, né? Então é muito engraçado que ele começa a ficar realmente muito interessado por essa personagem, porque ela parece uma mulher de verdade, né? Então tem essa questão também dela saber que é um holograma, né? Que só depois, lá em Deep Space Nine, quando surge o Vic Fontaine, as pessoas ficam impressionadas, nossa, ele sabe que é um holograma, ou seja, mostrando que isso não é muito comum, né? Mas nesse episódio ela sabe que é um holograma porque ela havia sido plantada ali pelos binários, né? Que estavam roubando a Enterprise para salvar o seu planeta, para fazer uma distração pro Riker, né? E pro Picard, de modo que eles não conseguissem evitar que a Enterprise fosse roubada pelos binários, né? Ou seja, né, é um episódio que vale a pena sempre rever.
recomendo a todos, então, que se tiverem um tempinho, né, comemorem os 35 anos desse episódio, assistindo-o novamente, né, 11001, né, o título que faz referência ao código binário, né, então é diversão garantida. Não tem uma história muito profunda, mas é um episódio que mostra essas pequenas coisinhas de cada um dos personagens, né, que vão se tornar importantes até os dias de hoje. Em Deep Space Nine a gente vê que o Worf ainda não é capaz de ter um bom senso de humor, né? Então acho muito legal sempre rever esse episódio, que é da primeira temporada, é bobinho, mas é divertido pra caramba e remete sim aos episódios da série clássica. Feito, é isso, pessoal. Uma vida longa e próspera a todos e tchau!